Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Instagram e ao nosso Facebook do IBIS. Hoje a gente vai falar de um tema super bacana, que é gestão de indicadores, que eu tenho certeza que todo mundo tem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma dificuldade no dia a dia da gestão de indicadores aí da sua organização. Então, dando as boas-vindas aqui para o Gustavo, para a Luciana, Tiago, Emília, Alaine, não sei se eu falei certo, Ana Maria, Cristiane Moreno, bastante gente aqui já entrando, Renata, sejam todos muito bem-vindos para a gente falar da gestão de indicadores. Michele, nossa avaliadora, boa noite para todos. Semana passada eu estava de férias, semana retrasada fizemos a live diretamente com a Vivian e o Christian lá da Isqua. Foi muito bacana e agora voltamos aqui para nossa rotininha de segundas-feiras, onde a gente aborda sempre um assunto aí pedido por vocês, para que a gente cada vez mais dissemine pontos relacionados à gestão da qualidade, à acreditação e faça tudo isso, né, florescer e gerar sementes aí, principalmente para a segurança do paciente. Então vamos lá. Eu fiz aqui um script de coisas que eu não posso deixar de falar com vocês. Antes de falar sobre os indicadores, não esqueçam, a gente está agora essa semana com um webinário gratuito vigente aí para vocês. A gente tem falado muito desde o começo do ano, desde que alguns relatórios, alguns estudos surgiram apontando que nesse aniversário de 20 anos do movimento de segurança do paciente, né, originado aí no relatório To Err is Human, ou Errar é Humano, nesses 20 anos os grandes estudiosos de segurança do paciente bateram o martelo que os nossos grandes desafios para os próximos 20 anos são dois, né? Erros de medicação e também erros de diagnóstico. Então, por isso que a gente lançou aí um webinário que se chama Serviços de Diagnóstico em Saúde, como oferecer assistência de qualidade e com segurança, tá? Tem banner no Facebook, tem banner no Stories do Instagram, se vocês quiserem puxar o link é bem comprido, mas se vocês forem direto no banner ou nos Stories, vocês vão rapidinho direto para a página que vocês têm acesso a esse webinário gratuito, tá? Lembrando aí, compartilhem, porque erros de diagnóstico ainda são são pontos de bastante criticidade para a segurança do paciente que a gente muitas vezes não dá tanta atenção, tá bom? Então, esse é o nosso presentinho da semana, webinário gratuito. E vamos então falar do tema que a gente aqui tá tão aflito para saber, que é gestão de indicadores. Bom, gente, como é que eu faço então uma estruturação de um painel de indicadores, uma gestão efetiva dos indicadores que eu tenho, tanto na minha área quanto na minha organização, né? Eu sei que aqui sempre a gente tem pessoas que são de unidades assistenciais ou unidades não assistenciais das organizações de saúde, mas temos também gestores da qualidade que acabam gerenciando todo o rol de indicadores da organização. Então vamos por partes para que todo mundo seja beneficiado aí com os conhecimentos. Primeira coisa, que indicadores eu devo ter na minha organização ou no meu processo, na minha unidade assistencial? Quais são esses indicadores? Eu vou visitar o hospital vizinho e copiar os indicadores dele? Vou verificar num congresso os indicadores que a farmacêutica falou lá para a farmácia hospitalar dela e vou tentar fazer igual? Gente, esse não é o caminho ideal, porque o que é controle, o que é fragilidade para uma unidade de um hospital, de uma clínica, etc., pode não ser a sua fragilidade, né? Pode ser que essa farmacêutica que a gente está citando aqui, ela controle com bastante ênfase a devolução de medicamentos, mas pode ser que na sua organização a devolução de medicamentos não seja um problema, então não tem sentido você criar um indicador para gerenciar devolução de medicamentos, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender e mapear o nosso processo. O que é entender e mapear o nosso processo? É compreender e descrever quais são as atividades que você realiza nesse processo. Então, por exemplo, falando aí da farmácia, eu tenho um ciclo do medicamento, né? Então, eu tenho, por exemplo, o controle do meu estoque, onde eu faço ali, né, as contagens de medicamentos, inventário, e tenho ali semanalmente, mensalmente, diariamente, enfim, os produtos que eu preciso adquirir. Então, essa é a primeira fase do meu processo. Tenho a fase de pedido para o setor de compras, né, para que ele realize aí
o pedido junto aos fornecedores. Eu tenho a fase então, aquisição, recebimento dos medicamentos, onde eu vou fazer ali um monte de inspeções para verificar se esse medicamento tem qualidade e eu incorporá-lo no meu estoque. Temos a fase aí da incorporação no estoque, armazenamento e controle desse estoque. Depois temos a fase de recebimento das prescrições e pedidos de medicamentos, onde tem aí análise farmacêutica, triagem. Depois temos a fase de separação e dispensação desses medicamentos. A fase de entrega desses medicamentos nas áreas. A fase de administração desses medicamentos no paciente, cheia de riscos. E a fase, então, de devolução desses medicamentos e reincorporação nos estoques. Olha quantas atividades a gente falou aqui, numa única frase, que estão ligadas ao processo, às atividades que são delineadas no processo de assistência farmacêutica. Então, cada um de vocês que tem os seus processos, né, seja laboratório, seja gestão administrativa, gestão de pessoas, gestão da qualidade, enfim, onde quer que seja que vocês trabalhem, vocês têm um processo, vocês têm as atividades. Então é importante vocês mapearem quais são essas atividades, verificarem quais delas vocês têm riscos, né, perigos, riscos, vocês têm necessidades de controles. Então, como eu falei, neste hospital a devolução era um problema, então criou-se o indicador de devolução. Pode ser que no seu hospital a análise farmacêutica seja um problema, você não tem farmacêutico para analisar todas as prescrições, ou você tem, mas você tem que quantificar o perfil dessas análises que estão sendo feitas, né, para verificar quais são os setores que estão dando mais trabalho, onde você deve focar a capacitação médica para fazer uma prescrição adequada. Então, dependendo dos seus processos, você vai criar indicadores para controlar aqueles problemas específicos. Então, não dá para copiar indicador, não existem indicadores clássicos e básicos e óbvios para todas as organizações. Cada um tem que saber quais são os seus problemas e criar indicadores para controlar aquele processo minimamente, né, para mantê-lo estável e tal, ou minimamente para você realmente consertar, arrumar, revisar o seu processo, mudar esse processo para implementar melhorias, ok? Então, primeira etapa é essa, mapeie o seu processo e através do mapeamento descubra quais são essas etapas que precisam de indicadores de gerenciamento. Tudo bem? Anotamos aí. Primeira etapa da gestão de indicadores, mapear processo. E através desse mapeamento da identificação das atividades que são frágeis, você vai então criar indicadores relacionados a essas etapas com maior fragilidade. Ok? Tudo bem? Então vamos lá, coloquei aqui. Então, a próxima etapa é a estruturação dos seus indicadores. Como é que eu começo? O meu indicador vai ser um indicador de pizza, vai ser um indicador de linha, vai ser um indicador de barras. Enfim, cada tipo de indicador, né, cada tipo de gráfico, ele tem um propósito, né? Então, quando você usa, por exemplo, um gráfico de pizza, ele é um gráfico que te mostra claramente a proporção que você tem de determinados assuntos. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha lá, todos os meus erros de medicação são 100%, uma pizza inteira. Pode ser que 20% dos meus erros de medicação estejam relacionados a dispensação de medicamentos. Então, 20% da pizza é dispensação. Pode ser que eu tenho muita duplicação de prescrição. É um problema na minha organização porque eu tenho um sistema eletrônico. Então, isso aí mais 10%. Então, você, de uma maneira gráfica e rápida, você consegue entender o 100% e como que ele está dividido. Um gráfico de linhas, né, ele te mostra ao longo do tempo, de uma forma melhorada, a tendência dos seus resultados, a tendência desses números ao longo do tempo, assim como um gráfico de barras também. O gráfico de barras também serve para você comparar melhor os seus números, seja entre médicos, entre unidades, entre hospitais, fazer benchmark, enfim. É importante vocês entenderem muito bem que tipo de gráfico vocês vão usar para cada tipo de indicador, ok? Definir qual vai ser o layout do meu indicador, né? Geralmente a própria gestão da qualidade já tem isso muito bem definido para as áreas. Eu vou então estruturar a ficha do meu indicador. A ficha do meu indicador, ela é uma formalização, né? Ela é uma ficha, pode ser em Word, pode ser em PowerPoint, pode ser em Excel, não tem problema. Mas a função da ficha de indicador é definir claramente quais são os dados que você vai coletar. Então, qual é o numerador, qual é o denominador, se vai ser taxa, se vai ser índice, se vai ser apenas uma estatística pura e básica de quantidade,
se vai ser uma probabilidade, enfim, tem várias e várias opções de cálculo desses números. É importante você definir claramente a fonte de dados, então de onde vão ser retirados os dados do numerador desse indicador, de onde vão ser retirados os dados do denominador desse indicador, vai ser percentual, vai ser quantidade bruta, tudo isso tem que estar muito bem discriminado na ficha, porque o que a gente mais vê em visitas de avaliação de organizações de saúde é uma discrepância de números. Às vezes, lá no primeiro dia, a alta liderança mostra pra gente um indicador relacionado à reinternação. Então, ele mostrou lá que as reinternações acima de 48 horas são de tantos por cento na organização. Aí você chega na coordenação da unidade de internação, eles vão falar de reinternação de 72 horas. Então, mas espera aí, eu vi que lá na liderança eles estão gerenciando 48, aqui vocês estão gerenciando 72, na emergência estão gerenciando 24, e aí não existe um alinhamento desses indicadores institucionais. Então, por isso que é importante que a gestão da qualidade tenha essa visão sistêmica e tente ao máximo alinhar uma lógica única de gerenciamento de indicadores que são mais ou menos gerenciados por várias unidades assistenciais, até para que não haja retrabalho. Então, uma única unidade gerencia aquele indicador, oferece o número para as outras unidades e criticam juntas. Ok? Próximo. Então, falamos aí do mapeamento, falamos da escolha dos indicadores, falamos da estruturação, a escolha do gráfico e a formalização da ficha dos indicadores. Certo? Anotaram tudo aí? Já falamos aí de umas 5 etapas. Próximo, definimos o indicador, o gráfico, começamos a coletar os dados e alimentar esses dados, em geral, mensalmente, né? A grande maioria das pessoas faz análise mensal dos indicadores, essa periodicidade você vai definir na própria ficha. Pode ser que seja bimestral, trimestral, semestral, aí você vai definir e você vai começar a, então, coletar esses dados, colocar esses dados nos gráficos. E o mais importante, né? Não adianta você analisar apenas o dado do mês, o dado do momento, o dado pontual. Principalmente quando você está falando, por exemplo, de indicadores relacionados a controle de infecção, indicadores relacionados a gerenciamento de protocolos, indicadores relacionados a grandes projetos que estão sendo implementados. Mais importante do que você apenas analisar o dado do mês é você analisar a tendência. Como é que tá a tendência? Tá melhorando? Tá piorando? Tá estável? Então é importante você, até na própria ficha, você definir se a tendência positiva, ela é dada como, né? O aumento desse número é positivo ou o aumento desse número é negativo, como no caso de uma infecção, né? Então, é importante a gente ter essa análise sistêmica, olhar o gráfico ao longo dos meses também, não só pontualmente. Outra questão importante na hora de você definir formalmente esse gráfico. Esse gráfico, por exemplo, um gráfico de linha, um gráfico de barras, ele vai ter uma linha de tendência para você claramente identificar se está sendo melhorado, se está sendo piorado, se está estável. Ele vai ter um limite máximo, limite mínimo, isso muito usado aí em indicadores laboratoriais, por exemplo, né? Você não pode sair daquela faixa, senão você tem os desvios, e os desvios têm que ser analisados. Você vai estabelecer meta. Olha só, isso aqui é muito importante, isso aqui a gente vê erros grotescos em várias organizações, que é você definir meta para todos os indicadores. Eu posso ter meta de infecção relacionada ao trato urinário. Eu tenho meta? Eu não tenho meta. Eu posso ter um limite aceitável que eu estou gerenciando ao longo dos anos, e esse limite é o máximo que eu posso aceitar, dependendo aí da referência de histórico da minha própria organização, bibliografias, benchmarking com outras organizações semelhantes. Então, eu não posso ter meta quando o meu resultado é negativo, quando o meu resultado é algo que eu não quero que ocorra na minha organização. Erros de medicamento, infecção, incidentes, eventos adversos, reações adversas, eu não posso ter meta, tá, gente? Prestem bastante atenção nisso, porque a gente sempre vê o pessoal colocando meta. Não é meta, é limite aceitável, ok? Importante também definir se você, além do dado bruto, você vai ter média, você vai ter mediana, que outros tipos de dados você vai acompanhar para que a sua análise seja um pouco mais robusta, ok?
Ok, gente, definimos, a gente está falando até agora apenas de estruturação do indicador, apenas de como ele é originado, como que ele é formatado, como que ele é apresentado. Agora, nada disso vai surtir efeito se você não fizer o quê? A gestão, o gerenciamento desses dados, o gerenciamento desses indicadores, o monitoramento desses números ao longo do tempo. E é aí que eu diria para vocês que 99% das organizações de saúde hoje falha. Não adianta ter tudo bonitinho, gráficos lindos, sistema informatizado que te ajuda a coletar os dados fidedignos, se você, como gestor, como líder do seu processo, não está gerenciando esses dados. Entenderam? Então, anotem aí. Onde é que as instituições têm a maior falha? Não é no mapeamento, não é na estruturação, não é na apresentação gráfica, não é na definição de meta, mas sim na análise crítica, tá? A análise crítica, gente, é algo que parece simples, né? Então, você tá olhando ali aquele dado do gráfico desse mês, você tem ali as informações. Então, você verificou, por exemplo, vamos pegar de novo o mesmo indicador que a gente começou a falar no início, o indicador de devolução de medicamentos. Supondo que essas devoluções de medicamentos foram identificadas, né? Esse indicador foi criado e foram identificados os motivos de devolução incorreta. Então, devoluções que ou não estão sendo feitas ou estão sendo feitas indevidamente. Então, por exemplo, a farmacêutica identificou que houve devoluções relacionadas à duplicação de prescrição. Então, a medicação foi enviada 2 vezes para o paciente. Houveram devoluções relacionadas à não administração do medicamento no paciente. Ocorre sim, tá, gente? Não adianta mentir, não adianta omitir esse dado. Algumas pessoas, alguns profissionais, esquecem de administrar o medicamento no paciente e devolvem. Outras devoluções foram não identificadas. Ninguém sabe por que aquele medicamento apareceu na farmácia, ninguém sabe de quem é o medicamento, o que é pior. E aí você vai identificando ali os vários motivos dessas devoluções. E aí o mais importante, gente, não é só identificar os motivos, é analisar criticamente. Então, se você está tendo, por exemplo, um grande número de devoluções relacionadas à duplicação de prescrição, alguma coisa precisa ser feita urgentemente no seu sistema informatizado para que 2 prescrições não sejam emitidas e estejam vigentes para o mesmo paciente sem que a prescrição anterior não tenha sido cancelada. Isso ocorre muitas vezes, principalmente em UTIs, onde a mudança de prescrição diária ocorre às vezes 3, 4, 5 vezes ao dia. E aí aquelas prescrições anteriores ainda estão rodando, ainda estão sendo atuais para aquele paciente e está chegando uma prescrição nova. Então, olha o caos, olha o risco da gente administrar 2 vezes o mesmo medicamento para um paciente que está crítico numa UTI, se a gente não tiver um processo rigoroso de controle e de devolução rápida desse medicamento que já foi dispensado, tá? Então, a análise crítica, gente, ela não é uma análise descritiva. O que a gente mais vê nas organizações é a descrição do que o gráfico já está mostrando. Então, nesse caso, estaria lá, 25% das devoluções foram relacionadas à duplicação de prescrição. 20% das devoluções não tiveram a causa identificada. 10% das devoluções foram devidas a estoques desnecessários realizados nos setores. O que adianta você só descrever o que o gráfico já está te contando? Não adianta nada. Você só está tendo retrabalho e você não está analisando criticamente, analisando a causa daquilo. Analisar criticamente é buscar causas, é tentar identificar o porquê que aquilo está acontecendo, criticar aquilo, então fazer a meia-culpa, é culpa do seu processo que está fragilizado, são as pessoas que não estão sabendo os procedimentos, é falta de capacitação, é falta de uma customizaçãozinha no seu sistema informatizado. O que está acontecendo? Qual é a crítica que você tem para com esse problema? E aí, não adianta também só criticar e parar aí. O próximo e último passo da nossa gestão efetiva de indicadores é o quê? Plano de ação. Plano de melhoria para que aquele problema não volte a acontecer. Então, se o meu maior problema na devolução de medicamentos era duplicação de prescrição, eu vou chegar lá junto à minha equipe de TI e falar, eu preciso urgentemente de uma customização que bloqueie a dispensação do medicamento 2 vezes,
que bloqueie para o mesmo paciente a dispensação de várias prescrições ao mesmo tempo ao longo de um dia. Para TI, isso é simples, para TI, isso é prático. Pode custar alguma coisa para a organização? Pode, mas aí é o custo-benefício que tem que ser analisado, porque o paciente está em risco. Isso tem que ser discutido com a alta direção, isso tem que ser discutido com a gestão da qualidade, o núcleo de segurança do paciente e juntos encontrarem aí uma solução efetiva para que esse problema não aconteça. Entenderam, gente? Então, assim, falamos aqui de um monte de etapas importantes, mas assim, nessa meia horinha, a gente tentou ao máximo expurgar, né, dissecar o problema da gestão de indicadores. Mas existem outros problemas que a gente sempre encontra nas visitas de avaliação e que vocês, obviamente, precisam, né, ir refinando e estruturando. E não adianta também exigir demais. A cultura da gestão de indicadores é uma cultura que demora bastante tempo para ser amadurecida. As pessoas têm dificuldade, sim, de compreender, né, o que é criar um indicador, o porquê que eu tenho que gerir esse indicador, o que é a tal análise crítica, o que é a ação de melhoria. Eu defini a ação, mas eu realizei essa ação? Muitas vezes não, você só definiu e parou por ali. Então esses porenzinhos, né, esses detalhes é que fazem a diferença aí para que a gestão da qualidade seja efetivamente efetiva, a gestão dos indicadores também seja bastante efetiva, tá? A gente agora, em dezembro, o último curso do IBIS vai ser sobre gestão de indicadores para excelência do desempenho, tá? Vai ocorrer aí no comecinho de dezembro. Então, quem tiver interesse, entra lá no www.ibes.med.br, verifica aí a ementa. A gente tem já esse curso, nossa, acho que há uns 5 anos, é um curso que sempre tem muita procura, sempre tem muita gente, né, querendo saber como fazer a gestão de indicadores. Então, assim, é uma única vez por ano que a gente faz, nem é todo ano que a gente faz. Então, aproveitem que é o nosso último curso do ano, Gestão de Indicadores para Excelência do Desempenho. Quem quiser compreender um pouco mais disso tudo que eu tô falando, enfim, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para aprimorar, né? E quanto mais a gente vai estudando sobre indicadores, mais a gente consegue aprimorá-los, consegue fazer controle estatístico de processos, né? Tem outras etapas desses indicadores que a gente pode ir galgando. A gente pode ir compreendendo que alguns indicadores, de repente, você tem que simplesmente parar de controlar. Isso é fato, isso é normal. Então, assim, quando é que eu elimino o indicador da minha vida? Quando você já não tem mais motivos de controlá-lo, seu processo já está estável, ele já está funcionando muito bem, então você vai procurar agora outras fragilidades que precisam ser controladas, né? Então a gente precisa efetivamente gerir esses indicadores de uma maneira efetiva, adequada e profissional, né? O que a gente não vê efetivamente, né, fazendo uma crítica mesmo, é um não profissionalismo nessa gestão. A gente ainda enfrenta gestores muito superficiais nessa análise, muito, enfim, não efetivamente fazendo uma análise profissional. A Ana Maria fala aqui, tenho muita dificuldade em trabalhar com indicadores. Não é só você, Ana Maria, e obrigada aí pela honestidade, pela transparência. É todo mundo tem dificuldade, não é simples, não é fácil. É desafiador mesmo, e o mais desafiador é a gente saber também quando parar e quando iniciar um novo indicador, tá? Porque senão a gente acaba tornando aquilo apenas mais um item da nossa rotina, mais uma burocracia que tem que ser cumprida e perde-se a função primária, que é gestão, que é gerenciamento, que é monitoramento daquele seu problema. É isso aí, gente. Então, para quem chegou depois, duas informações importantes. A gente está com um webinário gratuito sobre diagnóstico, então serviços de diagnóstico em saúde, como oferecer uma assistência de qualidade e com segurança. Quem tem interesse em saber mais sobre erros de diagnóstico e como que a gente pode melhorar isso, no link, nos stories do Instagram, é só fazer assim com o dedinho, vocês vão entrar direto na página que tem esse webinário. E quem tiver no Facebook, acha o banner que a gente colocou hoje, também relacionado a esse assunto, tá? Só essa semana,
mais um webinário gratuito aí para vocês. E quem tiver mais interesse em saber sobre indicadores, sobre tudo isso que eu falei de forma um pouco mais aprofundada, bastante mais aprofundada, porque são 8 horas de curso, corre lá no www.ibis.med.br e garanta a sua vaga para o último curso do IBIS, que é Gestão de Indicadores para a Excelência do Desempenho. Um curso super bacana, que já tá aí, acho que na sua 4ª ou 5ª edição. Tá bom, gente? Cristiane Moreno falando plano de ação com prazo e responsável, com certeza. Aí o plano de ação, vocês vão usar as ferramentinhas da qualidade, 5W1H, 5W2H, ou outra ferramenta que controle, né, se esses prazos estão sendo cumpridos, se as pessoas estão sendo efetivas nos seus planos e tudo mais, tá? Então, assim, como eu falei, cada um desses tópicos que eu falei, a gente pode ainda destrinchar bastante mais e se aprofundar, e o curso é uma maneira de vocês terem ali todas as dúvidas esclarecidas, disseminadas, para que vocês controlem melhor o processo de vocês. A Luana falando sempre é um grande aprendizado. Ana Maria falando, sou fã da Alexia, sua clareza é demais. Que bom, Ana Maria, fico feliz que eu esteja aí mais uma vez ajudando a contribuir para uma assistência mais segura daqui da Austrália, mas para o Brasil. Esse é o meu maior prazer. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos. A gente se vê então na próxima segunda-feira. Um abraço!